Salve, cartoleiro! Como que vocês estão? E aí, como que vocês foram na sexta rodada do Cartola FC? Eu? Vamos dizer que nosso time foi bem para uma rodada difícil. Nosso time rendeu bastante ponto e conseguimos valorizar mais o nosso time, que era o objetivo. Então, bora lá conferir o nosso time para a sétima rodada do Cartola FC. E lembrando, o mercado fecha domingo, 10h30 da manhã, hein? Que não temos rodada no sábado, viu? Então, bora lá conferir. Bom, como vocês podem ver aí na tela, nosso time na rodada passada fez 80 pontos, sem Bruno Henrique, que eu já vi que tem bastante gente que foi com o Bruno Henrique e de capitão. Foi o maior pontuador da rodada passada, fez 25 pontos, como capitão fez 50. Nós não tínhamos ele, mas mesmo assim fomos tecnicamente muito bem. Ficamos ali na média dos 80 pontos, que é o nosso objetivo, tentar toda a rodada chegar aí pelo menos nos 70, 80 pontos. E na sexta rodada conseguimos esse objetivo. Mesmo com não muitas cartoletas, nós conseguimos montar um time até que competitivo e deu certo. Então, bora lá ver o nosso time para a rodada de número 7. Bom, no gol, nós temos até que boas opções, como Fernando Miguel, do Atlético Goianiense. É o time que menos sofreu gols no campeonato, sofreu apenas 2. Pega o líder do campeonato, Bragantino, que é o time que mais finaliza gol de todos os outros times. Com isso, pode ser que mesmo sem o SG, o Fernando Miguel consiga fazer uma pontuação até que legal, pensando que o Bragantino finaliza muito a gol. Também temos o Santos, do Atlético Paranaense, Diego Alves e Marcos Felipe, do Fluminense. São 3 ótimas opções. Lembrando que a Chapecoense praticamente está tirando o SG de todos os seus adversários. Mesmo perdendo o jogo, ela tira o SG. Tirou o SG do Palmeiras, do São Paulo, do Atlético Mineiro. Então, tomem cuidado se vocês colocarem jogadores do Atlético Paranaense defensivamente pensando em SG, ok? Esses 3 goleiros são boas opções. E opções um pouco mais baratas, nós temos Daniel e Maílson. São 2 boas opções. O Maílson pega o Cuiabá em casa. Cuiabá venceu o São Paulo. Empatou com o São Paulo em 2-2. Thiago Volpe fez -1, isso significa que ele fez pelo menos uma defesa. E quem sabe o Sport não segura o SG. O São Paulo está vindo numa má fase, por isso levou 2 gols. Mas quem sabe o Sport não sofra gol e o Maílson faça uma defesa, 2 defesas. Está desvalorizado, precisa de 1 ponto para começar a valorizar. Mesmo perdendo SG, se ele fizer 2 defesas, ele já começa a valorizar. Por isso, ele é o meu escolhido. Já o Daniel pega o América Mineiro. O América Mineiro é o time que, na teoria, é o que cede mais pontos para goleiro, principalmente para defensores em si. Precisa de mais pontos, precisa de 3,50 mais ou menos para começar a valorizar. Por isso que eu coloquei o Maílson, porque eu preciso de mais facilidade, preciso de jogador que consiga menos ponto e valorize mais. Por isso que a opção minha é o Maílson. Mas temos Maílson e Daniel com boas opções mais baratas para quem tem poucas cartoletas. Nas laterais, nós temos Natanael, que está vindo em uma excelentíssima boa fase. Não negativo ainda no campeonato. Só faz a pontuação que ele teve menos pontos foi 3,60. Então já vimos que ele é um bom lateral para o Cartola, principalmente porque ele é aquele coringa, que ele
é lateral no Cartola, mas ele joga mais como atacante. Então, é uma excelente para rodada. Não tá no meu time porque precisa de bastante pontos. Outro jogador que é uma ótima opção, principalmente porque ele joga mais ofensivo, é o Abner Vinícius. Na formação do Atlético Paranaense com 3 zagueiros, ele vira quase um meio atacante ali, mais pelas pontas, né? Então, ele é uma ótima opção. Como também nós temos Mateuzinho. Rodada passada, o Flamengo, se eu não me... Teve, rodada retrasada. O Flamengo tomou gol, fez 9,50 com uma assistência. Rodada passada, o Flamengo tomou gol? Tomou gol. Fez 4,80. Então, ele tem 12 desarmes em 3 jogos. Por isso que ele é o meu outro lateral. Excelentíssima opção para a rodada. Marcos Rocha, pensando em bastante roubada de bola, principalmente porque o Bahia ele ataca mais pelo lado onde o Marcos Rocha joga. Então, para tentar roubadas de bola é uma boa opção. Temos o Heitor também. Tem 16 roubadas de bola em 5 jogos. Olha a pontuação dele. Tomando gol, conseguiu 6,40. Ele é uma excelentíssima opção, principalmente se ele conseguir segurar o SG. Se ele segurar o SG, a tendência dele é passar dos 10 pontos. Parceiro de equipe de Mateuzinho, Felipe Luiz, também é uma boa opção, principalmente pensando no SG. Prefiro o Mateuzinho do que o Felipe Luiz, que o Mateuzinho ele é mais ofensivo do que o Felipe Luiz. E com isso, para mim, tá no meu time o Mateuzinho em vez do Felipe Luiz. Mas quem tiver menos cartoletes, é uma ótima opção também. Dos demais aqui eu não vejo nenhum potencial bom. De zagueiros, nós temos boas opções, mas para mim que está com não muitas cartoletas, ficou um pouquinho difícil de escalar. Tô na dúvida se eu vou colocar o meu segundo zagueiro, se vai ser ele mesmo ou não. Mas vamos lá. Rodrigo Caio, ótima opção para rodada, tá desvalorizado. Se o Flamengo segurar SG, já valoriza. A tendência tem um ótimo potencial para fazer uma boa pontuação. Fez um jogo aqui, fez 12 pontos com SG, mas sem gol e sem assistência, né? Então, já vimos que o Rodrigo Caio tem um grande potencial para pontuar sem gol e sem assistência, né? Então, e quem sabe, pela fragilidade do Juventude, o Rodrigo Caio, numa bola parada ali, não consiga um golzinho de cabeça, ou até mesmo chutando qualquer coisa, não faça um gol. É uma ótima opção. Nino, esse é meu outro zagueiro. O Fluminense vem bem defensivamente, principalmente quando joga no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, acho que não sofreu nenhum gol jogando no Rio. Pega o Corinthians, que ganhou do Sport, mas o Sport, pela fragilidade e pelo confronto histórico também, o Corinthians era favorito. Mas mesmo assim o Corinthians não vem bem tão assim ofensivamente. Com isso o Nino pode se sobressair. Não foi tão bem rodada passada, mas olha as pontuações dele. Ótimas pontuações. Com isso, para mim, é uma das melhores opções. Pedro Henrique, principalmente, quem sabe pensando num SG, né? Um possível SG do Atlético Paranaense. É o time que menos sofreu gols no campeonato. Não pontua sem o SG. As pontuações dele aqui, ó. Se 5,70 e 6,10 foi com SG. Mas se tiver o SG a seu favor, ele vai ser os 5, 6 pontinhos. E com isso já valoriza, né? Essa duplinha aqui, Cuesta e Jeromel. Para quem lembra, nos cartolas de 2018 e 2019, eles eram fenomenais. Eram os jogadores que tinham as maiores médias. O Cuesta, toda a rodada, mesmo sem SG, fazia 6, 7 pontos. Agora vocês vê a pontuação deles. Ó, Cuesta, 3 rodadas negativo.
Jeromel teve uma rodada negativa e outras bem mais ou menos. Pensando no confronto, eu acho que o Inter tem uma vida um pouco mais fácil, principalmente porque o América Mineiro é um time que ainda não venceu no campeonato. Vai jogar fora de casa, sim, mas pensando pela fragilidade do América Mineiro, eu acho que o Inter tem uma leve vantagem. Já o Pedro Jeromel, o Grêmio é o time que mais um dos times que mais sofreram gols. Pega o Fortaleza, que tem um time bem encaixado, tá lá na parte de cima da tabela, e com isso o confronto é um pouco mais difícil e o Grêmio pode perder mais uma vez o seu SG. Por isso eu coloco o Vitor Cuesta no meu time em vez de Pedro Jeromel. Outra boa opção também, Zé Ivaldo, tem uma média boa aqui, né? Tem umas boas pontuações, principalmente perdendo o SG, que foram essas duas, pelo menos ele faz alguns desarmes. Quando segura o SG, ele fica aqui 5,10 segurando o SG, fez 0,10 a mais. E aqui ele sobressaiu um pouquinho, fez 3,50 fora o SG, né? Então, para quem tem poucas cartoletas, se torna uma boa opção. E também uma outra boa opção, assim, um pouco mais fora da curva, Sabino. Para mim é uma outra boa opção, pensando num possível SG do Sport, mas não é garantido. Nos meias, nós temos Gustavo Scarpa numa boa fase, não pontuou tão bem assim rodada passada, mas a média dele é excepcional. Temos o Lima também, que com a ausência do Vina, que está no banco, agora ele é banco, né? O Vina virou banco. O Lima tá vindo tendo boas atuações, olha as pontuações dele. Com isso, com o São Paulo numa crise, não vem bem no campeonato, não ganhou ainda, ele tem 3 pontos com 3 empates. Então, para mim, o Lima se torna uma boa opção. Rafael Veiga não foi bem na rodada passada, mas tá vindo tendo boas atuações. Não tá no meu time por falta de cartoleta, mas se torna uma boa opção. Assim como Jean Mota, pensando que o Atlético Mineiro é um time que joga muito aberto. Com isso, o Santos vai conseguir chegar mais perto do gol. E o Jean Mota, pelas últimas pontuações dele, tirando essa, não negativou. Fez um 0,40 aqui, mas teve 2 boas atuações. Uma ele fez um gol, a outra deu uma assistência. Com isso, ele se torna uma boa opção também, principalmente com desarme. O Atlético Mineiro é um time muito ofensivo, mas que fora de casa, ele não se torna um time muito competitivo. Tanto que perdeu a SG na rodada passada, sabendo que o Galo era um dos favoritos. Então, o Galo fora de casa não vem bem igual é dentro de casa. Patrick, esse é meu outro jogador que está no meu time. O Inter, com o Diego Aguirre, teve uma boa atuação contra a Chapecoense, deu uma assistência, fez 13 pontos. Se você tira a assistência que ele deu, ele fez 8 pontos, só com desarme, finalização também. Então, Patrick, para quem já joga cartola há mais tempo, ele é um jogador que dá para se confiar, principalmente com finalização a gol. Ele é um jogador que chuta muito a gol. PP, jogador muito regular com relação a desarme, tem 22 desarmes em 4 rodadas. Só que 9,80 só desarmando. Ele é um jogador para desarme. Se você colocar ele, você pode esperar aí uns seus 3, 4 pontos no mínimo. Se fizer um gol, então estoura na rodada. Outro bom jogador é Christian. Tem uma boa média. Fez um gol aqui. Se não fosse o gol, seria 2,40. Mas aqui ele não fez gol e nem assistência. E aqui também sem gol e sem assistência. Só com desarme e finalização. Eu coloquei no meu time Terans. Por quê? Ele tem menos desarme, mas ele se apresenta mais na área. Ele é aquele meia que pisa muito na área.
fez gol rodada passada e quem sabe não faça um gol ou dê uma assistência nessa rodada. Tanto que tem um gol e 2 assistências já no campeonato. Outro bom jogador, pensando em desarme, pontuação por desarme, Raul. Tem 18 desarmes em 4 rodadas. É uma excelentíssima opção pensando no desarme. Vai ser um confronto muito equilibrado, pode ser que bastante parte do jogo a bola fica ali no meio de campo e com isso o Raul pode fazer uns desarmes, até bastante desarme, né? Dos demais aqui eu não indico, não tem boas indicações aqui para baixo não. Já no ataque temos Bruno Henrique, o mito da rodada passada, pega o Juventude. Para quem tiver cartoleta é uma excelentíssima opção, assim como o Hulk e Marinho. O que falar do Marinho? Olha a média dele. Olha as pontuações. Aqui ele perdeu um pênalti, mas fez um gol. E aqui, sem gol, sem assistência. E aqui também sem gol e sem assistência. Aqui, olha a pontuação dele. Olha isso. Fez 14 pontos com um gol. Aqui ele não conseguiu a pontuação do gol, que tomou cartão amarelo. No finalzinho, último lance de jogo, tomou amarelo. Por isso, Marinho é o meu primeiro atacante e como capitão. Para mim, Marinho é unanimidade nessa rodada. O Galo joga muito aberto. O Marinho é o jogador que mais sofre falta pelo time do Santos. Jogando fora de casa, o Galo faz muita falta, comete muita falta e com isso o Marinho se torna uma excelentíssima opção. Outra boa opção também, principalmente porque eu acho que ninguém vai apostar muito, que é Gilberto. O Gilberto é aquele famoso jogador que quando ele não é visado na rodada, ele é o jogador que faz 1 ou 2 gols. Então, para mim, se torna uma boa opção, principalmente pegando o Palmeiras. Pedro é o meu outro atacante. Não foi tão correspondido na última rodada. Fez seus 9 pontos, deu uma assistência. Se não fosse assistência, ele faria quase 5 pontos. Ia fazer 4,40 sem assistência, só com finalização. Então, e eu acho que essa é a rodada do Pedro, principalmente para mostrar para o Rogério Ceni que ele não é para ser substituído. Para quem não viu no último jogo, o Pedro ficou revoltado por ter sido substituído. Então, Pedro, para mim, é o jogador que nessa rodada tende a desencantar. O outro atacante meu é o Ferreira, o Ferreirinha. Para mim, ele é o jogador que finaliza bastante, não é igual o Diego Souza, que tem que esperar a bola chegar no pé para poder finalizar. O Ferreirinha ele é o jogador que volta para ajudar a marcação. Com isso, consegue criar toda a jogada. Com isso, pode rolar até uma assistência e, quem sabe, num gol. Ele é o jogador que finaliza bastante. Então, quem sabe ele não role um gol, uma assistência para ele. Outro bom jogador, Mosquito. Não, sem gol e sem assistência, rodada passada fez 4,20. É o principal atacante do Corinthians hoje. O Corinthians não joga bem se ele não tá jogando. Ele é o principal atacante do Corinthians. Vitinho, para quem tem poucas cartoletas, para mim torna uma boa opção, principalmente pela fragilidade do Juventude. O Flamengo é o franco favorito para essa rodada. Então, Vitinho se torna uma outra boa opção. De outras boas opções aqui, eu não vejo muitas boas opções. Talvez o Yuri Alberto, pela fragilidade do América. Vitinho, talvez, pela fragilidade da Chapecoense, sabendo que é um clássico. Então, para mim, as boas opções são essas. E técnico, para mim, os favoritos é Rogério Ceni. Para mim é unanimidade, mas por eu não ter cartoleta, não vou colocar ele. Outro bom técnico, Antônio de Oliveira. Ele é o meu técnico para essa rodada. É o outro favorito, mesmo talvez perdendo SG ou o jogo sendo mais chatinho por ser um clássico. Para mim se torna o favorito. Precisa de poucos pontos para começar a valorizar, então se torna outra boa opção. Roger Machado, pela fragilidade do Corinthians, talvez segurando a SG ou fazendo um gol ou 2, até quem sabe ele não pontue bem. Diego Aguirre também é outro técnico bom para a rodada.
Então, essas para mim são as boas opções. E talvez assim um pouco mais fora da curva, o técnico do esporte, mas não me agrada muito. No banco de reserva, no gol eu vou colocar o goleiro do Bahia, mesmo achando que o Maílson vai jogar. No de lateral, Heitor vai ser o meu lateral reserva. De zagueiro eu vou colocar o Jeromel, mas assim com o pé atrás. No meio de campo eu vou colocar o Raul, caso alguém não jogue ali do meio de campo. E no ataque, meu atacante reserva é Vitinho. Então, esse ficou o time para a rodada de número 7. Ficou com Maílson, Abner, Vinícius, Mateuzinho, Nino, Cuesta, Scarpa, Patrick e Terans, Marinho de capitão, Pedro, Ferreirinha e Antônio de Oliveira. No banco, Matheus Teixeira, Heitor, Jeromel, Raul e Vitinho. Esse foi o nosso time para a rodada de número 7. Qualquer alteração que eu fizer, eu vou deixar nos comentários fixado. Então, se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos e eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!